não, não deu certo a minha entrada lá na live da Luana. Agora eu Olá, estou convidando aqui. agora sou eu. Agora Agora sim, você, agora deu certo. sem Vai problema. entender por quê. Vai entender por quê. Tudo bom? O importante é que a gente vai conversar, não tem problema. Eu pego a live depois, eu uso um aplicativo que chama Ingravity, que eu consigo extrair a live do perfil de outras pessoas. Tá? Não preocupa. Desde já, muito obrigada por ter Ah, aceitado o meu convite. Eu estou acostumada a olhar para a tela um pouquinho mais alto, que geralmente eu que convido, agora eu estou tendo que olhar para baixo, mas enfim, gente, sejam todos muito bem-vindos. A priori, a live ia acontecer no meu perfil, mas por questões técnicas, o Eduardo está me convidando, então, gente, é só vocês entrarem depois no perfil dele para ter todo acesso à live. Mais uma vez, Eduardo, meu muito obrigada. Eu sempre começo a live, gente, pedindo para as pessoas compartilharem via direct dos seus convidados e também deixar os coraçõezinhos, porque o algoritmo do Instagram, ele sempre ele consegue notificar com mais assertividade quem fica dando os coraçõezinhos, então isso é muito importante para o meu trabalho e do meu convidado. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem deixar as perguntas. Olha, tem uma pessoa que está falando que a imagem está ruim. Assim, vai dando feedback para a gente, ver como é que está a imagem, como é que está. Lene Fontanelli, deve ser minha parente, ó, essa aí eu não conheço, mas enfim, um é, beijo para você. Aí eu acho que ela tá parente ruim. distante. Sim, A sua imagem não está tão boa, pelo menos de não tá conexão. Não sei legal. se a minha, não sei se a minha Ah, está ruim para as pessoas. mas você consegue me ouvir bem? Sim, te ouço perfeitamente, te vejo super bem. Podemos Então conversar normalmente. tá joia, porque realmente às vezes a internet nos deixa na mão, mas é como eu disse no início, o mais importante é o conteúdo. Eu sempre inicio as lives falando um pouco do meu convidado. Gente, o Sidney Eduardo Afonso Alves, ele é natural de Belo Horizonte, morou durante muitos anos aqui e ele é arquiteto e cronista do jornal O Globo. Para mim é uma grande satisfação conversar com você, porque eu sou fã do seu trabalho, eu acho que você tem uma escrita muito clara e muito, assim, gratificante para a gente, porque trata de assuntos muito diversos. E para a gente poder começar a nossa live, eu gostaria de passar a primeira palavra para você, caso você queira fazer algumas considerações iniciais. Não, obrigado pelo convite. Eu nasci em Belo Horizonte, mas me mudei para Viçosa. Me mudei não, fui mudado para Viçosa quando eu tinha 5 meses. Então eu sou viçosense. Uhum. Passei a minha infância inteira em Viçosa. Morava no Hotel Rubim, na Praça da Estação. Foi meu lar Sim. durante a minha infância inteira. Depois voltei a morar na adolescência. E ainda temos um sítio em Viçosa. Vou sempre a Viçosa. E sou viçosense. Uhum. Viçosense de coração, né? Na prática, Inclusive, sim, veio muito pequeno para cá, né? Inclusive, eu gostaria até de começar a live, né, a parte das entrevistas propriamente dito, falando a respeito das suas memórias com Viçosa. Quais que são as suas mais marcantes? O que te deixa saudoso dessa terra que eu tanto gosto? olha, a infância é sempre o lugar das melhores lembranças, né? E eu morava ali no Hotel Rubim, que fica bem em frente da estação de trem. Uhum, Então eu adorava, a Cleima me lembrando que morei em Curitiba também. Eu ali morava em frente da estação. Então uma lembrança que eu tenho muito era do trem chegando, né? O trem chegava, havia 2 hotéis na praça, era o Hotel Rubim e o Hotel Regina, que não existe mais, foi demolido. uhum, E eu fazia uma coisa, não sei por que fazia, mas fazia.
quando o trem chegava, eu ia para a porta do hotel, tem um degrau alto ali, e eu cantava. Eu não sei se era para atrair os hóspedes do hotel, não sei se era para me exibir, mas eu sempre ia para frente do hotel e ficava na porta, o trem parava, eu corria para cantar na porta do hotel. E é uma lembrança que eu tenho de ter assim, a Maria Fumaça chegando, as pessoas desembarcando e os hóspedes chegando no hotel. É uma lembrança bem gostosa da cidade. E hoje não existe mais... Sim, o hotel, né, ele ainda existe. Eu te trago uma boa notícia que eu fiz até recentemente uma live, vai haver a reabilitação das linhas férreas. Então, em breve vamos ter novidades nesse cenário. Inclusive vai sair dos cristais, né? É um projeto que já faz mais de 35 anos que a Comissão para a Ferrovia está desenvolvendo e agora foi conseguida uma verba para startar esse projeto, né, que não só você, mas traz ótimas lembranças para a gente de Viçosa e o sistema ferroviário é de suma importância. Haja vista a questão do custo-benefício ser bem acessível, mas o tema aqui não é falar sobre isso, vai só uma parte trazer essa questão para você, já que você citou, que traz boas lembranças. Eu peguei, né, uma frase de um cronista, que é seu xará. Ele fala o seguinte: o cronista, abre aspas, gente, o cronista olha pelo buraco da fechadura. Essa é uma frase de Afonso Romano de Santana. Eu queria que você falasse quais são as suas fontes de inspiração para criar suas crônicas e o que você acha, né, dessa frase, se realmente ela condiz com o trabalho de um cronista. Sim, o que o cronista faz é exatamente isso, né? A crônica, a palavra crônica vem de Cronos, que é o deus do tempo. Então, o que o cronista faz é ver as coisinhas miúdas do cotidiano, ele olha pelo buraco da fechadura, pela fresta que existe nas coisas, diferentemente do poeta que busca umas altitudes maiores, do romancista que quer fazer algo longo, mais fôlego, o cronista não, ele vai na coisa pequena, sabe, nas coisas miúdas, no que ele espreita, no que ele ouve aqui, no que ouve ali. É uma coisa, um degrau abaixo, é bem olhar pelo buraco da fechadura. Né? Eu comparo muito com fotografar com uma câmera macro, que você fotografa o olhinho da mosca, o pauzinho de fósforo, né? Você não está preocupado na crônica com as grandes questões. São as questões pequenas. Ter um olhar sobre as questões ditas pequenas, né? Porque não são pequenas, nada é pequeno. Só um olhar mais carinhoso pelas coisas banais. Então, o que o Afonso Romano falou é perfeito. E as suas crônicas, elas têm uma característica muito interessante, que são mensagens subliminares. Muitas vezes são pequenos trechos, pequenas palavras, até a vírgula, até a forma como você constrói, né, o seu texto, deixa sempre uma mensagem ali nas entrelinhas. Para você, como é que estar fazendo um texto que às vezes ele não é muito claro e talvez você não consiga atingir de forma tão objetiva quem está procurando algo muito pronto, porque às vezes o ser humano ele é muito imediatista e não está acostumado a ler além das palavras, se é que eu posso dizer dessa forma. A sensação que eu tenho é exatamente essa. Quem escreve não faz o caminho inteiro, vai até metade do caminho. Né? A partir daí, eu passo o bastão para o leitor. Então, o leitor completa as lacunas. Cada leitor entende o que bem entender. Em cada pessoa, o texto vai ter um significado. Para cada pessoa vai ter um significado. Às vezes eu falo de memórias, falo do meu pai, por exemplo, da minha mãe, mas cada um pensa no próprio pai, na própria mãe. Quando eu falo das minhas memórias de infância, remete à infância de cada um. Então, o texto não pode ser fechado. Né? O texto fechado é o texto jornalístico.
né, que você deve estar acostumada, você faz um release de uma coisa qualquer, tem que ser perfeito. A festa é tal horas, em tal lugar, custa tanto. Não dá margem de interpretação. A crônica é o contrário, ela é subjetiva. Então, o que eu tenho que fazer é estimular você, leitor, né, você, leitora, para achar o que aquilo quer dizer para você. Eu não posso dar nada mastigado. Daí alguém falou aqui da Nossa Senhora da interpretação de texto, né? Cada um vai por onde quiser, né? Cada um viaja, né? Sim, cada um traz o que tem dentro de si. Os textos, eles remetem muito, né, ao cotidiano e à literatura também. Eu acho bem interessante os trocadilhos que você faz com o mundo atual e com, né, antes de Cristo, né? Seus textos fazem uma cronologia muito interessante e muito atual ao mesmo tempo, por mais que você cite fatos históricos. Eu queria saber quais são as suas influências a nível nacional e internacional, tanto na poesia quanto na literatura. E só uma parte, eu vou olhando as perguntas aqui, gente, para poder passar para o convidado, tá? Desculpa a fala. Tá. Não, tem muita gente boa aqui, o Beto Metri, lá de Palma, terra dos meus bisavós, são de Cisneiros, que é lá do lado de Palma, terra da minha sobrinha, da minha sobrinha querida, a Julie. Todo mundo tá, vovô vegano, tá aqui, gente que a gente não pode encontrar pessoalmente, tá bacana. Eu leio desde muito cedo, né? Eu aprendi a ler na escola normal com 5 para 6 anos de idade. E para a literatura mesmo, eu acho que assim, uma grande influência é uma pessoa que eu tenho hoje o grande orgulho de ser amigo, que é o Carlos Eduardo Novaes. Ele foi o cronista assim, que mais me inspirou, com certeza. Tudo que eu queria ser quando eu crescesse era ser o Novaes. E hoje eu sou amigo dele, a gente vai dar uma oficina de crônicas junto, é uma honra imensa. E eu aprendi a escrever com ele, aprendi a escrever imitando o que ele escrevia, né? E ele fazia muito humor, ele fazia exatamente isso, né? Tem uma pessoa fabulosa que é o Ivan Lessa, que é um grande cronista, escreveu no Pasquim, já é da minha adolescência, mas é uma pessoa fabulosa. E eu li muito poesia, né? Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Carlos Drummond, mais recentemente Manuel de Barros, Adélia Prado, Hilda Hilst, né? Então eu até gosto muito mais de poesia do que de crônica e de prosa. Mas Minas tem os maiores cronistas da Via Láctea, né? Tem o Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, enfim, Minas é o lugar da crônica. Então acho que todo mineiro tem um pouquinho de cronista, né? Contar caso, de inventar um pouco, mentir um pouco ali, enfeitar um pouco o pavão. A gente tem muito isso, né? De contar caso. E o cronista é um cara que conta caso. Não é mais do que isso. Só que conta por escrito. Sim, e você falou, né, sobre a sua oficina que você vai ministrar, né, junto com o... Qual é o nome dele? Novaes, Carlos Eduardo. Isso, Carlos Eduardo. Você poderia entrar em mais detalhes? Como é que vai ser a oficina? Como é que faz para participar? Olha, a gente abriu inscrições no Facebook, vão ser turmas uma vez por semana, a gente vai dar em dias alternados, e é uma forma de estimular as pessoas a escrever, né? Porque todo mundo sabe escrever, só não sabe que sabe. Então, o que a gente vai fazer a pessoa treinar um pouco a escrita, né? Dar desafios, sugestões, temas. Aqui, a Glória dizendo para gostar de ler. Para gostar de ler foi o tipo de livro que ensinou as pessoas o prazer da leitura. Era realmente para gostar de ler, né? A nossa geração inteira leu isso. Então, a oficina é isso, propor temas para cada um desenvolver, e a gente vai comentar esses textos, vai dar sugestões, vai discutir. Não pode ser oficina presencial, por causa da pandemia, então vai ser online, mas é presencial de alguma forma, porque a gente vai estar ali ao vivo, junto, vão ser lives, né? A gente vai estar com os alunos como se fosse uma sala de aula.
Sim, Então, quem quiser estar lá no sensacional. Face, é só se inscrever. É uma forma de... Até a gente não precisar estar na mesma cidade, né? Tem gente de Portugal que vai fazer o curso com a gente. Então, você não... Né, você pode fazer em Sim. Viçosa uma oficina com gente do planeta inteiro. Esse é o poder da internet, né? Olha, a Bia perguntou se você tem Twitter. Olha, eu tenho, mas não uso. Eu acho que o Twitter é terra de ninguém. Aquilo lá eu só entro para ver bate-boca, pancadaria. Só vou lá ver as pessoas se, se estapeando. Então eu fico de fora daquilo. Não. Eu tenho o Instagram e tenho o Facebook, que já me ocupam bastante. O Twitter é para quem gosta de dar porrada e levar porrada. Não é muito o meu caso. Justamente você gerar conteúdo também, né? Ficar presente em várias redes é um tanto quanto desafiador. E veio também, né, uma pessoa falando que saiu do Facebook, mas. Foi a Bia, inclusive. Ô, Bia, manda um direct, né, pro Eduardo, que ele fala mais a respeito da oficina. Para a gente poder continuar a nossa live, eu queria que você falasse também sobre uma crônica que você escreveu no jornal O Globo, que você fez a crônica com o título, abre aspas, Um abraço, um aperto de mão, que você fez uma comparação, né, com o HIV que veio nos visitar, né, que o coronavírus é o HIV que veio nos visitar na sala. Eu queria que você falasse um pouco mais, né, dessa comparação, dessa metáfora que você fez, né, e também falar um pouco sobre a questão, né, das crônicas no meio da pandemia, porque muitas vezes as pessoas não entendem o trabalho de um cronista e levam sempre para o lado pessoal. Porque está incitando isso, porque está incentivando aquilo, mas na verdade é um trabalho subjetivo, que a interpretação, como você bem disse, né, cabe a cada um tirar proveito, né, interpretar da forma, né, que você, né, que a pessoa considera oportuno. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Eu sou vegetariano, então eu não Sim, como carne, assim, tenho uma relação muito próxima com animais, acho que a crueldade com os animais é um crime que a gente comete, e esses vírus que têm acontecido, como HIV, como a gripe suína, a gripe aviária e agora o coronavírus, todos eles têm origem na exploração animal. Né? A gente invade o habitat dos animais, a gente, enfim, come carne de macaco, come carne de pangolim, cria aves em escala industrial e acaba tendo contato com vírus que estavam lá isolados no habitat deles. A gente invade isso e o vírus, que ali naquele meio não faz mal a ninguém, ele faz parte daquela cultura, no nosso organismo, ele causa um estrago desgraçado. E foi assim com HIV, né, nos anos 70, que mudou o planeta, matou milhões e milhões de pessoas, matou, sei lá 10, 20 vezes mais do que o coronavírus, e a gente se acostumou com o HIV. Hoje o HIV é uma coisa endêmica, a gente convive com o HIV, né, já tem tratamento, tem gente que tem HIV há 20 anos e vive normalmente, tem uma vida sexual, tem uma vida afetiva, já se incorporou. Mas a gente incorporou a camisinha ao uso, já vende em qualquer farmácia, todo mundo tem na mesa de cabeceira, não é mais um drama. Então, eu acho que o coronavírus, se não houver a vacina, né, parece que está vindo a vacina aqui agora, a tendência seria que a gente incorporasse a máscara, a luva, o álcool gel na nossa vida. Porque a gente é muito frágil diante do vírus. O vírus é uma máquina. O vírus não é um ser vivo. Ele é uma máquina. Ele não tem nada, ele não tem nem célula, ele invade a sua célula e se reproduz, é uma máquina que se reproduz. E a gente é muito frágil diante dele. A gente parece que é o dono do planeta, não é. não. E, então, esses vírus, tanto a gripe suína, a aviária, tem um poder muito grande de destruição. Né? Então, a gente está vendo agora os idosos, por exemplo, os hipertensos, as pessoas com comorbidades, né? Baquearam diante do coronavírus, no mundo inteiro, foi uma coisa planetária, causou um estrago fenomenal na economia, na vida das pessoas. E Sim. ou a gente aprende a respeitar o meio ambiente, a respeitar as outras espécies,
ou daqui a 6 meses vai ter um novo vírus e vai ter mais outro, e talvez seja um que a gente não consiga contornar, né, como contornou, como teve a peste bubônica, enfim, a febre amarela, a gripe espanhola, tem sempre alguma coisa acontecendo. Né? E a gente precisa aprender não só a lidar com as coisas, com a tecnologia, mas também a evitá-las. Né? Respeitar um pouco mais a natureza. Porque a gente é muito suscetível, a gente é muito frágil diante dela. Muito, muito. Então eu vejo um paralelo muito grande. Uhum. E olha, Ebola, a Bia está falando do ebola, o ebola também é a mesma coisa, né? A gente não é o rei da cocada preta nesse planeta, a gente é uma espécie a mais, com um pouco mais de inteligência, com um pouco mais de tecnologia, com um pouco mais de tudo, mas não é o mais forte, não é o mais apto, a gente pode ser derrubado. Sim, e temos que ter respeito com a mãe natureza. Haja vista, né, que, né, os estudiosos estão falando, os mares estão menos poluídos, o ar, todas essas consequências vieram, né, consequências positivas, vieram de um isolamento que foi forçado por causa de um vírus arrebatador. Então, tenhamos o respeito, né, para que ele também nos respeite. E eu queria que você falasse também sobre a sua paixão com a fotografia. Você que traz, né, várias fotos de povos, de eventos, né, e eu acredito que a fotografia também sirva de inspiração para suas crônicas. Como é que é essa relação entre a foto e o texto? A própria palavra fotografia, né, quer dizer escrita com a luz, né, fotografem, você escreve com a luz. Então, é outra maneira de escrever. Eu poderia, de repente, no carnaval, que é o que eu mais gosto de fotografar, poderia falar sobre as pessoas. Mas fotografar as pessoas é mais interessante do que falar sobre elas. É uma outra maneira de falar sobre elas. Então, às vezes, tem coisas que você não consegue dizer com as palavras. Então, diz de outra maneira. A fotografia é uma outra linguagem que ajuda na escrita, porque te abre o olhar para detalhes, né, para a relação de uma pessoa com o que está atrás dela, com o fundo. Né? Quando a gente escreve, existe sempre uma coisa que a gente está falando e uma coisa que está subjacente ali, que você falou, uma coisa subliminar. Eu posso estar falando de algo lá atrás, mas o que eu quero dizer aqui, está presente. Então a fotografia tem muito isso. Eu fotografo você, mas fotografo esse armário que está atrás de você, o quadro, eu te enquadro, eu te coloco numa posição de destaque ou uma posição secundária. Tem toda uma linguagem fotográfica que eu estou contando uma história. Cada fotografia conta uma história. Então, fotografar é contar histórias. E a sua só outra forma de contar histórias. Uma outra forma, e você faz, né, muitas fotos do carnaval e também de animais. Você falou que tem uma relação muito íntima, né, com os animais. E é muito impressionante ver o carinho e as crônicas que você faz a respeito, né, dos peludinhos, né, desses bichinhos que são tão frágeis. E você, né, disse sobre, né, o seu amigo que te inspirou. Você participou da organização e da autoria de Crônicas de A a Z, que é justamente com esse seu amigo, Salvo Melhor Juízo. Você pensa em escrever algum livro, né? Qual que seria o tema? Seria uma autobiografia ou um tema relacionado às suas paixões como fotografia, animais? Esse livro de crônicas foi assim uma obra coletiva, né? A gente juntou um grupo que a gente já tinha feito, que é a Feira de Quem Escreve, né? A Feira Literária de Quem Escreve, que é a FLIC, e a gente juntou amigos de vários lugares, né? Somos 9 amigos, e cada um contribuiu com 9 textos, e um trabalho coletivo, todo mundo escreveu sobre os mesmos temas, né? Quem tem um livro deve ter visto a gente deu tipo dever de casa para cada um. Então, 9 pessoas escreveram sem se encontrar sobre o mesmo assunto. Então, são 9 pontos de vista. Porque você tem ali gente de cidade grande, de cidade pequena,
enfim, são várias visões. E eu tenho, sei lá quantos livros escritos aqui no computador, né, que não foram publicados. Mas um dia, a ideia é um dia isso virar um livro, ser agrupado. Ângela falando sobre evidências, esse é outro assunto. Eu espero um dia conseguir agrupar. E eu não pretendo fazer autobiografia nunca, não. Mas eu tenho muitas histórias da minha família, voltando a falar dos casos, né? Minha família é de Pedra do Anta, que é aí pertinho de Viçosa. Então, tem um monte de histórias de Pedra do Anta, tem um monte de histórias aí de Viçosa, dos meus avós, dos meus bisavós, envolvendo assombração, lobisomem, essas histórias do interior. Então, isso são coisas que eu gosto de contar. São coisas que eu ouvi quando criança, né? Meu avô, que era oficial de justiça em Viçosa, luz apaga aqui. Então, acho que contar essas histórias é muito bacana. Então, talvez eu conte a minha história através das histórias de outras pessoas, né? As histórias da minha família. Uhum. Um dia vai sair. Sim. Sem dar spoiler, porque com certeza tem muita coisa boa. Eu acho que o suspense é a alma do negócio nesse caso, né, que estamos tratando de escrita e de crônicas. Como a gente citou, né, é fato que estamos passando por um furacão chamado novo coronavírus. Né, a internet, a tecnologia, ela facilita muito a comunicação. Você tem algum projeto além, né, da oficina que você quer colocar em prática, algum curso online, alguma técnica que você queira compartilhar com todos os seus admiradores de trabalho? Uma técnica no que tange a questão da escrita, ou até mesmo da fotografia? Então, acho que a oficina já vai fazer isso, né? A gente tem um projeto bacana com alguns amigos fotógrafos, que é sobre transformistas, que são aqueles homens que se vestem de mulher para fazer espetáculos e fazem. E a gente, enfim, teve acesso a isso pouco antes da pandemia. E os lugares que essas pessoas se apresentam foi fechado, né? Não fechou tudo. Então, quando reabrir, a gente quer juntar um grupo de fotógrafos para registrar a reabertura desses lugares. São casas de espetáculos, ou são clubes fechados, mas são coisas assim, muito marginais, são coisas que a gente não... São muito restritas, muito bonitas, né? São momentos de fantasia, em que cada um é o que tem vontade de ser, cada um é o que quiser ser, né? Infelizmente, algumas pessoas morreram do coronavírus, foi muito triste, pessoas que eu conheci nesses lugares e que não resistiram, foi assim, enfim, muito triste. E são pessoas muito alegres, muito felizes, e a gente quer trazer um pouquinho disso, né, de essa coisa que cerca muito o preconceito em torno disso. Então, a questão dos transexuais, dos travestis, dos transformistas, são coisas bem diferentes. A gente quer registrar isso, mostrar a beleza disso, né, o direito dessas pessoas de se expressar, de ser quem elas querem ser, né, de ser quem elas se sentem. Então, esse é um projeto que a gente quer fazer assim que terminar a pandemia, registrar isso e dar visibilidade a essas pessoas. O que eles fazem é muito bonito. Sim, sim, bonito e ainda são vítimas de preconceito, né? E pessoas como você e, né, a sua equipe que vai estar junto também, dá notoriedade a essas pessoas, né? Que elas merecem o devido respeito, porque cada pessoa fica envolvida literalmente numa máscara, que essa máscara só seja em vista do coronavírus e não para não permitir ser o que a gente quer. Porque eu costumo falar, Eduardo, só uma parte, a gente tem que preocupar mais com a nossa consciência do que a reputação, porque a reputação é o que os outros pensam, o que os outros pensam é problema dos outros, a gente tem que viver conosco mesmo, sempre bem, e levando, né, alegria e positividade, principalmente agora nesse período em que a população mundial passa
né, com tantas notícias ruins, e você sempre com seu humor e sua alegria de viver. E por falar em humor, eu queria que você dissesse o seu viés humorístico das crônicas. De onde que vem? Você tem alguma fonte de inspiração? Como que você intercala tantos assuntos diferentes, às vezes até mesmo dentro de uma única crônica? Isso de várias coisas é uma característica, é um estilo, né? Eu gosto de brincar porque o humor é um pouco isso. Eu vou até dar um spoiler de uma das oficinas, mas enfim. O nosso cérebro está preparado para ser muito racional, muito lógico. 2 mais 2 igual a 4. Né? A gente aprende, você só aprende aplicando as regras. Você aprende uma regrinha e você sai aplicando a regrinha. Né? Então, isso é inteligência. Né? Aprende uma lógica, por isso criança fala eu fazia, porque eu fazia tem lógica, né? Eu comi, eu dormi, então eu fazia. Isso é inteligência da infantil, o cérebro dela aprende e sai aplicando. O que o humor faz é dar uma rasteira no seu cérebro. O humor é exatamente isso, é quebrar essa coisa. Se você a piada só é engraçada porque ela é inesperada. O humor é uma reação diante do inesperado. É aquilo que não era para ser, e acontece. Você só ri de uma piada se ela tiver algo inesperado. A coisa lógica não tem graça nenhuma. É o já previsto. O humor é o imprevisto. Então, nas crônicas, é uma forma de criar uma relação bacana com o leitor, é colocar armadilhas no caminho dele. Né? Ele vir esperando uma coisa e encontrar outra. Ele achar que eu estou falando de uma coisa, eu estou falando de outra. Né? De repente, vir com um texto muito sério e dizer algo completamente sem noção. Isso é inesperado. Isso abre uma brecha dentro da pessoa. Né? Abre tira a pessoa do caminhozinho que ela está trilhando. Então, isso mobiliza. O humor é uma forma de mobilizar. É fundamental. Né? A Lu Pacheco falando, é fundamental. Sem humor, a vida não tem graça. O humor abre muitas portas. A gente não pode se levar muito a sério. Gente que se leva muito a sério é muito chata. Então, falar com humor pode ser da política, pode ser do que for. Né? Humor é uma forma de inteligência. Humor é uma forma de ver o mundo. Não é uma forma de fazer piada ou de sacanear ninguém. Humor é uma forma de ver, de encarar a vida. Sim, sim. Obrigada pela contribuição, Lu Pacheco, e todos os demais que estão, né, contribuindo, deixando suas observações. E você falou, né, sobre o humor político. As suas crônicas também têm muito, né, algumas delas têm, cita muito o atual cenário político, social e econômico. Eu queria que você falasse um pouco sobre a atual conjuntura nesse cenário tão avassalador que juntou a pandemia, né, com toda essa conjuntura nacional que estamos, né, vivenciando. Qual que é a sua opinião? Eu acho que a gente está... o que a gente tem hoje é a continuação do que a gente teve nos 13 anos do PT. Isso aqui é uma consequência direta das opções que o PT fez de radicalizar, de polarizar, até chegar o momento em que a campanha do PT não foi vote em mim, foi ele não. Quer dizer, qualquer coisa menos ele. A gente chegou num ponto de que, assim, escolha o menos pior sou eu. E isso é uma coisa terrível para o país. A gente merece muito mais do que isso. Então, a campanha política não foi, pelo menos no segundo turno, não foi em eu sou melhor do que ele, foi ele é pior do que eu. E é onde a gente está hoje, a gente escolheu o menos pior. Então, o que era menos pior para uns foi um candidato, o que era menos pior para outro foi outro. Então, a maioria da população, 57 milhões de pessoas, achou que era melhor ter o que a gente tem hoje, que para mim é um péssimo governo. Mas a opção era tão péssima quanto.
né? A gente teve desvios bilionários, teve uma corrupção desgraçada, e a gente queria tudo, menos aquilo que tinha antes. E a gente está tendo. Né? A gente está tendo isso aí, que é o que aconteceu. Eu espero que nos próximos 2 anos a gente consiga construir algo, né? Lideranças que não sejam tão radicais, que sejam de centro-esquerda, que sejam de centro-direita, que sejam de centro, liberais, mas que não sejam os extremos. Né? Que não tenha, a gente não precisa dizer aquilo, rouba mais faz. Não é para roubar. Né? Pode ser de esquerda, a gente precisa de alguém que cuide do social, não precisa roubar. É alguém que seja capitalista, né, que para gerar riqueza, que só o capitalismo gera riqueza, mas que não seja armamentista, como incitando a violência, com desdém pela humanidade. Né? Então, eu acho que a gente consegue... existe um caminho que não é nem o da beira do abismo, né, nem o do extremo oposto. Né? A gente tem um campo enorme para trabalhar. A gente pulou de um extremo para o outro. A gente saiu de alguém que batia na gente pela frente para alguém que bate pelas costas. A gente está apanhando do mesmo jeito. Né? A gente tem que ter alguém que nos respeite. A gente merece muito mais do que tinha antes e muito mais do que tem agora. Então, eu acho que a gente tem que fugir da armadilha, tem que achar uma convergência, tem que parar com essa história de esquerda não presta, direita não presta, tem gente boa na direita, tem gente boa na esquerda, tem gente competente de todas em todo o espectro político. Né? Tem gente boa em todo lugar e gente ruim em todo lugar. Então, Maria Beatriz, eu tenho esperança. Eu acho que a gente tem que ter esperança porque já não foi assim, a gente, enfim, errou várias vezes ao longo da história, já aprendeu que chega. Para 2022 a gente tem que estar, a gente tem 2 anos pela frente ou para reeleger esse governo se ele achar o rumo, né, ou para trocá-lo por outro se ele não achar. A democracia é para isso. Não deu certo, troca, ficou 13 anos com o PT, agora vai com o Bolsonaro, daqui a 2 anos a gente vê o que acontece, mas sempre com a democracia, ouvindo o povo, esse é o caminho. Fora disso não há solução. Então erramos em 2002, erramos depois, erramos agora, mas vamos acertar em 2022, se não vai ser em 2026, mas um dia a gente acerta. Que não percamos a esperança, porque não. Ela que nos move diariamente. Sem ela é difícil levantar da cama, né? Justamente. Levantar da cama sem esperança, né? A gente só vai para o hospital se internar porque tem esperança de ficar bom. Senão você não deixa alguém enfiar uma faca na sua barriga, te cortar, te abrir, te operar. Né? Você não vai para uma UTI. Você só se submete a qualquer tratamento de canal que seja, você tem esperança de ficar bom. Né? Então, a gente tem que ter esperança para tudo. Sim, sim, sem dúvida. Obrigada, Beth, Cris, Carlos. O pessoal também tem muita dúvida sobre a questão da crônica. São vários tipos. Tem a crônica descritiva, narrativa, tem com características humorísticas. Como que é feita essa divisão? Você tem alguma linha mais acentuada, algo que te dê mais satisfação em estar elaborando seus textos? E, para complementar a pergunta, a questão da criatividade, você consegue as suas influências no cotidiano e também, acredito que com sua experiência como arquiteto também, tudo isso veio a somar nas suas crônicas. Como é que você faz esse equilíbrio nesse mundo tão vasto das crônicas? Tem uma piadinha que diz que crônica é tudo aquilo que você chama de crônica. Então, é como jazz, né? Jazz é tudo que você chama de jazz. Não tem uma definição precisa. Mas o que diferencia a crônica do conto, por exemplo, é que o conto tem uma historinha contada. A crônica até pode ter. Né? Você pode até contar uma história através da crônica. Mas o fundamental da crônica é o seu olhar. É o olhar que você tem, o olhar que o autor tem
sobre um assunto, sobre uma pessoa, sobre um momento, sobre um fiapo da vida, né? A crônica, a gente faz crônica sobre qualquer coisa. Não existe assunto, é igual a poesia. Você faz poesia sobre o que vier, o importante é que tenha poesia. Então a crônica para o tempo um pouquinho, sabe? Fotografa uma cena, isso é a crônica. Né? Um sentimento, sabe, alguém pendurou roupa no varal, isso é uma crônica. Né? Alguém cantando, pondo roupa no varal, é uma crônica, é um momento, aquilo ali te evoca, sei lá quantas coisas. Então, a função do cronista é isso, é segurar o tempo, né? É reter um pedacinho do tempo. A gente vai publicar amanhã na Flick, ou na nossa página, uma crônica do Cássio Zanata, que é um autor que eu admiro muitíssimo, que está no nosso livro, e a crônica dele é hoje sobre o cometa, que está passando agora, né? Tem um cometa passando. Então, ele conta como foi para ele ver o cometa de Halley, como foi ver um cometa nos anos 70, né? A coisa quando era criança foi ver um cometa, era adulto, foi com os amigos beber e ver o cometa, e hoje ele está com lá 60 anos, vai ver o cometa, sabe? É isso, sabe? Não viu o cometa de Halley, mas viu as nuvens, bebeu com os amigos. Então, o cometa era o de menos, o bom era estar junto com as pessoas. Então, a crônica é isso, é esse sentimento. Escrever sobre um ovo sobre a mesa. Ovo é um negócio... Clarice Lispector tem contos e crônicas sobre ovo, que são uma maravilha, que são transcendentais. O ovo concentra tudo. O ovo é um negócio... tem uma vida ali dentro, é um objeto perfeito. Então, tudo você pode escrever uma crônica. Ele pode escrever com humor, pode escrever com ironia, com melancolia. Né? Depende do que você tiver dentro de você para poder colocar. Nossa, bem legal. Bem legal. O universo é muito inspirador, né? E né, você é muito criativo, porque as suas crônicas, elas permeiam de assuntos muito extremos. E você consegue concentrar de forma muito assertiva. Parabéns desde já pelo trabalho. Não, eu sou fã mesmo. Eu comentei no início, quando a gente ainda estava no meu perfil, que eu falei que ia ser um desafio para mim, porque eu gosto muito realmente do seu trabalho, que você tenha realmente vida longa na escrita, que Deus te abençoe, Eduardo, abençoe toda essa família. E eu queria que você falasse um pouco agora sobre a questão da arquitetura. Você ainda trabalha como arquiteto, desenvolve alguns projetos? Sim. É o que eu faço, é do que eu vivo. Eu sou arquiteto. Aí em Viçosa, a reforma do Banco do Brasil, foi eu que fiz o projeto, a última reforma do banco. Eu não sabia. Um dia eu fiz essa reforma do banco. Com acessibilidade e tudo, parabéns, show de bola. Fui eu que fiz a acessibilidade do Banco do Brasil, daí não tinha acessibilidade. Que legal, muito bom mesmo. Ainda continuo trabalhando. E a arquitetura tem tudo a ver, né, com a construção da crônica, é uma construção, né, enfim, são metáforas que a gente usa. A gente tem um pouquinho de tempo agora, está acabando o nosso tempo, daqui a pouco ela cai. Então, eu queria, né, para finalizar, agradecer imensamente você ter compartilhado o conteúdo comigo. Só te peço, né, nossa, muito obrigada mesmo. Pessoal, que chegou agora, a live ia ser no meu perfil, mas vai estar no IGTV de Eduardo, e eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e jogar no meu canal do YouTube. E amanhã, gente, eu vou receber... São vários convidados. Então, amanhã, salvo engano, é o Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, ele está falando de mim. Lázaro de Matos, que é um salve para o grande ator Lázaro Ramos. Mas o Lázaro de Matos, ele é de Ubá, jornalista, e vai falar um pouco sobre sua trajetória e também
ele é pré-candidato a vereador na Jubá. Então, eu espero todos vocês no meu Instagram às 19 horas. Eduardo, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem de positividade e de carinho para as pessoas que estão nos assistindo, né? Estamos, né, num período de pandemia tão tenebrosa que está assolando a população mundial. Olha, eu só gostaria que as pessoas se cuidassem, né? Não abusassem, porque o pior talvez não tenha passado, a gente está se colocando em risco, vamos continuar nos cuidando, continuar protegendo as pessoas, não nos expondo sem necessidade, vamos preservar, porque a gente teve um sacrifício enorme para tudo se perder, de repente agora com uma segunda leva, vamos esperar a vacina que vai chegar no ano que vem, mas faltam ainda, tem um semestre pela frente, então não vamos dar mole, porque a gente pode contaminar alguém querido, a gente pode perder alguém, vamos preservar as pessoas, não sei, tem gente que não quer usar máscara, tem gente que não quer lavar a mão, não custa nada, né? Vamos cuidar, não custa nada, é um sacrifício pequeno que a gente faz, a gente não está sentindo nada, mas para o outro isso pode ser muito sério, né? A gente não sabe Sim. quem pode se contaminar, sofrer, morrer por causa do nosso descuido. Então, não custa nada. Sim, vamos, palavra... é uma mensagem, vamos nos cuidar, porque estamos cuidando dos outros. Sim, a palavra de ordem é empatia, né, Eduardo? Que sim, Deus te abençoe. Sim. Tenhamos empatia. Mais uma vez, meu muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Fiquem com Deus, Eduardo. Pode encerrar, a live é toda sua. Mais uma vez, obrigada, gratidão. Fique com Deus, tenha uma boa noite. Meu abraço fraternal e meu respeito pelo seu trabalho. Fique com Deus. Obrigado pelo convite. E a gente se vê. Quando eu for Viçosa, vamos nos encontrar pessoalmente e conversar mais. Tá bom? Sim, gente, obrigado a todo mundo que veio. Obrigado por todo mundo que apareceu aqui. Vamos nos ver mais vezes. Teve convite aqui do Carlos Manuel, do Cacete Planeta, para fazer uma live, que bacana, né? Estava aqui vendo a gente. Vamos fazer, quem sabe, vai ser um prazer. Vamos fazer isso, mais vezes, conversar com as pessoas. A gente não pode encontrar pessoalmente, mas pode conversar. Sim, sem dúvida. Vamos fazer isso. Então tá, beijo grande para todo mundo. A gente continua se falando. Tchau, Luana. Prazer te ver. Tchau, igualmente. Obrigada.